Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui. Hoje a gente mergulha num momento, assim, de altíssima tensão na vida do apóstolo Paulo. É a chegada dele a Jerusalém, que está lá em Atos, capítulos 21 e 22. A gente está com vários comentários, bíblias de estudo aqui para ajudar. Exatamente, é um cenário carregado, né? Paulo volta para a cidade que é o coração do judaísmo, e isso depois de anos focado nos gentios. Ele traz ofertas para a igreja de lá, mas ele sabe que está pisando em ovos. Aliás, ele foi avisado várias vezes, né, sobre os perigos. E a nossa tarefa aqui é justamente essa: desvendar essa sequência toda. Por que ele foi preso, quais foram as acusações, afinal, como ele se defendeu, e o que isso revela sobre os choques culturais, religiosos daquele tempo. Vamos fundo nisso. Então, Paulo chega e, no começo, parece que a recepção é boa, né? Tiago, os presbíteros da igreja de Jerusalém, recebem ele bem. Tá lá em Atos 21. Ele conta, animado até, o que Deus tinha feito entre os gentios através dele. Sim, tem esse primeiro momento de celebração. Mas olha, a conversa muda de tom bem rápido. Os líderes de Jerusalém vêm com uma preocupação séria. Milhares de judeus que tinham crido em Jesus continuavam assim, muito zelosos da lei de Moisés. Ah, entendi. E qual era o problema disso? O problema é que corriam boatos fortes e negativos, de que Paulo andava ensinando judeus que moravam fora, né, na diáspora, a abandonar as tradições, tipo, a não circuncidar os filhos, a largar os costumes. Isso está no versículo 21. Nossa! Uma acusação que ia direto na identidade judaica deles, então, e criava um risco de racha na igreja, imagino. Como é que eles lidaram com isso? Precisamente. Era um risco real. A igreja primitiva estava andando numa linha bem tênue ali. Para tentar, digamos, neutralizar esses boatos e mostrar que Paulo não era contra a lei, os líderes propõem uma espécie de ato público, uma demonstração. Que tipo de demonstração? Sugerem que Paulo participe de um ritual de purificação lá no templo, que ele se junte a 4 homens que tinham feito um voto. Provavelmente o voto de Nazireu, sabe? Aquele voto que envolvia um período de consagração e no fim raspava a cabeça, fazia ofertas. E o ponto principal: Paulo deveria pagar as despesas desses 4 homens. Ah, tipo uma jogada de relações públicas para mostrar para a comunidade judaica cristã mais conservadora: olha, gente, o Paulo ainda respeita as nossas tradições. Exato, um gesto de conciliação claríssimo. E Paulo topa. Ele aceita, mostrando aquela flexibilidade dele, né? Como ele mesmo escreveu, fiz-me tudo para com todos. Ele estava disposto a seguir costumes judaicos pela unidade, desde que não mexesse no centro do evangelho. Salvação pela fé para todos, judeus e gentios. Entendi. E é interessante que os próprios líderes fazem questão de dizer ali no versículo 25 que, olha, nada mudava para os gentios convertidos, tá? As regras mais leves lá do Concílio de Jerusalém continuavam valendo para eles. Só que essa tentativa de apaziguar não deu muito certo, né? O que acontece depois. Pois é, a estratégia falhou. E falhou feio. Quando 7 dias do ritual estavam quase acabando, uns judeus vindos da Ásia, provavelmente de Éfeso, onde Paulo passou anos e era muito conhecido e polêmico, Sim. eles reconhecem Paulo ali no templo. Para eles, Paulo era quase o inimigo número 1 das tradições. E aí a coisa explode. Na hora. Começam a gritar, a agitar a multidão, as acusações são pesadíssimas, calculadas para inflamar mesmo. Dizem que Paulo pregava contra o povo judeu, contra a lei de Moisés, contra o templo. Caramba! E a acusação final, a gota d'água, que ele teria profanado o lugar sagrado. Como? Levando gregos para dentro das áreas restritas do templo. Mas espera aí, essa acusação específica de levar gregos ao templo era verdade? Não. Era pura suposição, mal intencionada. O texto até explica isso no versículo 29. Eles tinham visto Paulo andando na cidade com um tal de Trófimo, que era um cristão gentil lá de Éfeso. Ah! Daí eles presumiram
que Paulo tinha levado ele para dentro do pátio interno, para além da barreira que separava onde os gentios podiam ir. Tinha até placas avisando, em grego e latim, que se um gentio passasse dali, a pena era morte. Quer dizer, uma acusação baseada numa inferência, não num fato. Uma fake news da época, praticamente, com consequências que podiam ser fatais. Exatamente. E a multidão compra a história. Compra totalmente. Totalmente. Acusar alguém de profanar o templo era como jogar gasolina no fogo. A cidade inteira entra em alvoroço. Está no versículo 30. Arrastam Paulo para fora da área mais sagrada do templo, talvez, para não contaminar o lugar com sangue, né? Fecham os portões atrás dele e começam a espancar ele, brutalmente. A intenção era clara, linchar ele ali mesmo. Que cena horrível. E ele só não morre porque... Como ele escapa? Pela intervenção romana. Tinha um sentinela na Fortaleza Antônia, aquela guarnição militar que ficava num canto estratégico do templo, com vista para os pátios. Ele percebe o tumulto e avisa o comandante, o tribuno militar. E o comandante age rápido, imagino eu. Sim, com a eficiência romana para essas coisas. Ele desce com os soldados, centuriões. A simples presença da tropa já dá uma dispersada, faz o pessoal parar de bater em Paulo. O tribuno manda prender Paulo. Amarra ele com 2 correntes, talvez uma em cada braço, ligando a um soldado de cada lado, sabe? Procedimento padrão para presos, perigosos ou em meio a tumulto. E ele tenta entender o que está acontecendo ali, no meio daquela gritaria toda. Tenta, mas impossível. A multidão grita coisas sem sentido, ordens contraditórias, um caos. O comandante vê que não vai tirar nada dali e manda levar Paulo para dentro da fortaleza. A coisa está tão violenta que os soldados precisam carregar Paulo escada acima, porque a multidão continua pressionando atrás, gritando "Mate-o, mate-o". Nossa, que eco terrível dos gritos contra Jesus. Exato, um eco assustador. E justamente quando parecia que ele ia ser levado dali sem chance de falar nada, acontece algo que vira o jogo, né? Exatamente, uma reviravolta daquelas. Quando estão levando ele para a fortaleza, Paulo se vira para o tribuno e fala em grego. Em grego. Sem grego. Isso pega o comandante totalmente de surpresa. Ele pergunta, você sabe grego? Peraí, você não é aquele egípcio que um tempo atrás liderou uma rebelião com 4.000 assassinos no deserto? Os sicários, né? Que confusão! O comandante achou que tinha prendido um terrorista conhecido da época? Isso. Os sicários eram extremistas judeus, que usavam punhais escondidos para atacar romanos e colaboradores. O tribuno confunde Paulo com o líder rebelde egípcio que o historiador Flávio Joséfo menciona. Isso mostra um pouco a visão romana, né? Para eles era mais um caso de fanatismo religioso, agitação política naquela província sempre complicada. E como Paulo reage a essa confusão de identidade? Ele não era esse egípcio. Ele corrige na hora. E de forma bem estratégica. Ele diz, eu sou judeu de Tarso da Cilícia, cidadão de uma cidade não sem importância. Peço-lhe permissão para falar ao povo. Olha como ele se apresenta. Judeu, sim, mas de Tarso, uma cidade conhecida, com cultura, status no império, não um qualquer do deserto. E o comandante? Deixa? Mesmo com a multidão enfurecida ali embaixo. Incrivelmente, sim, ele concede a permissão. Paulo se posiciona ali na escadoria, faz um sinal para a multidão se acalmar, e aí, outra jogada inteligente. Começa a falar em língua hebraica, que na prática devia ser o aramaico, a língua comum na Judéia. Ah, claro, para conectar direto com o povo. O efeito é imediato, o barulho para, todo mundo fica em silêncio, prestando atenção. É fascinante como ele usa a língua, né, para criar essa conexão e o que ele diz. Qual a linha de defesa dele ali naquele momento? A estratégia é brilhante. Ele não começa negando as acusações de cara. Primeiro ele constrói pontes, estabelece as credenciais judaicas dele. Sou judeu, nascido em Tarso, mas criado aqui mesmo em Jerusalém. E o ponto-chave, instruído aos pés de Gamaliel. Gamaliel, o rabino famoso. Famosíssimo, super respeitado. E Paulo continua, seguindo rigorosamente a lei de nossos pais, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês é hoje. Ele está dizendo basicamente, olha, eu entendo o zelo de vocês. Eu já fui assim. Eu sou um de vocês. Exatamente.
E ele reforça isso lembrando o passado dele como perseguidor da igreja, este caminho, né, como chamavam o cristianismo. Ele conta que prendia homens e mulheres, que tinha até cartas do sumo sacerdote para ir a Damasco fazer a mesma coisa. Ele está tentando criar empatia, mostrar que entende a paixão deles pela lei. Uma tática muito boa ali, naquele contexto. E depois de estabelecer essa base comum. Aí sim, ele entra na história de conversão dele. A luz do céu na estrada para Damasco, a voz de Jesus Nazareno, Saulo, Saulo, por que me persegues? A cegueira, o encontro com Ananias que ele descreve com cuidado como o homem piedoso segundo a lei, muito estimado por todos os judeus de Damasco, a visão recuperada e o chamado para ser testemunho de Cristo. Ele está usando o testemunho pessoal como defesa, então. Sim. E ele inclui um detalhe que ele sabe que é crucial. Ele relata uma visão que teve depois, ali mesmo, no templo em Jerusalém. Ele diz que estava orando, entrou em êxtase e viu o Senhor dizendo para ele sair rápido de Jerusalém, porque ali não iam aceitar o testemunho dele. Mesmo ele tendo tido a visão no templo. Exato. E mesmo Paulo argumentando, tipo, Senhor, eles sabem que eu prendi e açoitava os que criam em ti, a ordem divina foi clara. Vá, porque eu o enviarei para longe, aos gentios. Ah, a palavra gentios. E essa palavra é o que acende o pavio de novo, né? É o gatilho. Fatal. A multidão ouve a história toda. A conversão, a visão no templo, tudo. Mas quando ele menciona ser enviado por Deus aos gentios, a fúria explode de novo. De novo. Gritos de tira esse homem da face da terra, ele não merece viver, começam a jogar as capas para o ar, a tirar poeira. São gestos de indignação extrema. Mas por que essa reação tão visceral só por mencionar os gentios? Olha, para aquela multidão judaica que tinha uma convicção muito forte da sua eleição divina, a ideia de que Deus direcionaria a missão principal para longe de Israel, especificamente para os gentios, era uma ofensa absurda, intolerável. Era como se Paulo estivesse dizendo que Deus estava, sei lá, desprezando eles. O comandante romano, que provavelmente não entendia aramaico e perdeu essa nuance teológica toda, Claro. ele só viu que o discurso do Paulo, que era para acalmar, na verdade incendiou ainda mais a multidão. E qual a reação do comandante romano agora, vendo que a coisa piorou? Frustrado, né? E sem entender a causa real do tumulto, ele toma a decisão padrão romana, para obter informações à força. Manda levar Paulo para a fortaleza e interrogar sob açoites. Tortura para arrancar a confissão. Nossa Senhora, mas Paulo ainda tinha um recurso, uma carta na manga, né? A cidadania romana. Exato. Enquanto estão preparando ele para o açoite, amarrando ele, Paulo pergunta, com calma até, para o centurião responsável: é permitido açoitar um cidadão romano, ainda mais sem ele ter sido condenado? Uau! Imagina o choque do centurião. Isso mudava tudo, certo? Completamente. A cidadania romana era um escudo legal muito forte. Protegia contra a tortura sumária, garantia direito a julgamento formal perante Roma. O centurião corre para avisar o tribuno. O comandante vai lá checar pessoalmente. Paulo confirma: sou cidadão romano. E o tribuno? Fica visivelmente apreensivo. Ele até comenta: nossa, eu paguei uma fortuna para essa cidadania. E Paulo responde com dignidade: pois eu a tenho de nascimento. O que indicava um status ainda mais sólido, talvez. E o resultado imediato disso? O interrogatório é suspenso na hora. O tribuno fica com medo, porque ele tinha prendido e mandado amarrar um cidadão romano sem o devido processo legal. Isso era uma infração séria, podia custar caro para ele. A cidadania de Paulo, naquele momento, literalmente salvou a pele dele do açoite. Que sequência de eventos impressionante. Então, olhando para trás, para tudo isso, o que a gente tira de mais importante dessa história toda? Vemos Paulo ali no meio de um fogo cruzado, né? E, sem dúvida. O que fica muito claro é esse choque de mundos. O fervor religioso judaico, com suas próprias divisões internas, a tensão entre a igreja de Jerusalém, mais ligada às raízes, e a missão de Paulo, focada nos gentios, e tudo isso batendo de frente com a ordem à lei romana, representada ali pelo tribuno, que só enxerga desordem e ameaça política. Paulo está bem no meio disso tudo. E aquela tentativa inicial de conciliação, de participar do ritual no templo, acabou sendo inútil, ou até pior. Bom, para evitar o conflito imediato, sim, falhou. Mas aí entra a ironia, né?
Essa prisão, que parece um desastre total, acaba sendo o que leva Paulo para Cesareia e, eventualmente, para Roma, para ser julgado pelo imperador. Como Deus mesmo diria para ele pouco depois, lá em Atos 23, ele precisava testemunhar em Roma. Então, a prisão em Jerusalém, paradoxalmente, colocou ele nesse caminho. E fica muito claro também o poder das suposições, da desinformação, né? Como no caso da acusação sobre o Trófimo. Uma presunção quase matou um homem. Exatamente. É um lembrete muito forte. Como convicções profundas sobre identidade, lei, eleição divina podem virar violência muito rápido quando são inflamadas por medo, por boato, pela falta de vontade de ouvir o outro lado. A incapacidade daquela multidão de aceitar a ideia de que Deus tinha uma missão também para os gentios foi o estopim final. Isso leva a gente a pensar, né? Essa dinâmica de julgamentos apressados, baseados em rumores, em aparências, e a dificuldade de aceitar perspectivas que desafiam o que a gente acredita mais fundo, isso não é algo que a gente vê ainda hoje em tantos lugares? Infelizmente, sim. A história de Paulo em Jerusalém ecoa muito nos conflitos atuais. Quantas vezes a gente tira conclusões apressadas sobre pessoas, sobre grupos, baseados em informação parcial, em estereótipo, no ouviu dizer. Quantos conflitos poderiam ser talvez amenizados se houvesse mais esforço para entender de verdade a perspectiva do outro, mesmo quando a gente discorda profundamente? Fica essa reflexão, né? A partir desses eventos de quase 2000 anos atrás.